capítulo 3. Não há quem faça o bem. Não há um justo. Nenhum sequer. Nem os apóstolos, nem Maria, mãe de Jesus. Entre os seres humanos não há ninguém que seja absolutamente justo e sem pecado. O único justo, no sentido absoluto, entre os homens, foi e é Jesus. Mas Deus não disse a Noé, conforme o livro de Gênesis, justo te vi eu no meio desta geração. E Noé foi salvo do dilúvio. Deus disse que Noé era justo no meio da sua geração. Isto é, comparado com aquela geração de ímpios, num sentido relativo, portanto, Noé foi chamado justo. Assim, também a Bíblia fala de Ló, como o justo Ló afligia sua alma, observando o que se passava em seu redor. O justo Ló. Mas a Bíblia diz que não há nenhum justo. Como é que Abraão é chamado justo? Ló é chamado justo? É num sentido relativo, não num sentido de perfeição. Como é que o homem é chamado obediente? É num sentido relativo. Então, não queiramos reclamar direitos por causa de obediência. Nós só temos merecimento da condenação eterna. Leia 2 Coríntios 5, 21, por favor. Capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Analisemos um pouco esta palavra de Paulo. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Quem é aquele que não conheceu o pecado? Só pode ser Jesus Cristo entre os homens. Vamos então substituir com uma boa regra de interpretação da Bíblia. Vamos substituir os pronomes pelos nomes correspondentes. Aquele é um pronome demonstrativo. Aquele que não conheceu o pecado. Quem é esse? Só pode ser Jesus. Então vamos substituir o pronome pelo nome. Vamos dizer assim: Jesus, que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus o fez pecado. Cuidado de não dizer que Deus o fez pecador. Como ouvi alguém dizer. Não, Jesus não foi feito pecador, ele nunca pecou. Jesus dizia de certa feita, quem de vós me convence de pecado? Isso dizia ele aos judeus que o perseguiam. Quem de vós me convence de pecado? Ninguém poderia convencer a alguém que Jesus tivesse algum pecado. Convencer não, pode acusar, mas convencer não. Provar não. Jesus nunca pecou. Pois bem, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Em que sentido? Pedro esclarece. Falando de Jesus, o qual, quando maldizia, quando ofendido, não ofendia, não maldizia. Quando perseguido, não ameaçava. Levando ele em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz. Como é que ele foi feito pecado? Foi levando os nossos pecados sobre a cruz, sobre ele. Os nossos pecados foram levados à conta de Jesus, pelo plano de salvação de Deus. Ele tomou a iniciativa de pagar a nossa conta, de sofrer o castigo dos nossos pecados.
de receber os nossos pecados na conta dele como se ele fosse o culpado de todos os pecados da humanidade. Aquele que não fez pecado, o fez pecado. Quem é que fez Jesus sofrer pelo nosso pecado? Aquele que não conhecia pecado, o fez. A palavra Deus está oculta nesse versículo. Deus o fez pecado por nós. Era como se Deus, olhando para Jesus na cruz, só visse pecado. Pecado, pecado e mais pecado. Era como se uma mãe olhasse para o filho enlamaçado e dissesse: filho, só vejo lama desde a cabeça aos pés. Você virou lama, filho. Vá tomar um banho. Assim diria a mãe na ilustração ao filho. Jesus tomou a posição do pecador. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O meu pecado foi parar em Cristo. A justiça de Cristo veio a ser a minha justiça. Eu não tenho justiça própria, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, como é que eu posso ser justificado e apresentar-me como justo? É eu descontando tudo num purgatório? Não. É eu crendo em Jesus, fazendo um casamento espiritual com Cristo. É como se eu me casasse em comunhão de bens com uma mulher. Os bens dela são meus bens. Nesse casamento espiritual, a justiça de Cristo passa a ser minha justiça. Paulo diz: Jesus Cristo, justiça nossa. Eu não tenho justiça própria. Eu sou justificado por causa da justiça de Cristo. É difícil de compreender, mas eu posso crer. Cristo disse isso. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, Jesus disse aos seus ouvintes, aos seus discípulos: na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. 3 verdades que Jesus enuncia, mostrando o que é a salvação. A salvação é vida eterna. A salvação não se perde. Há igrejas que estão ensinando que um crente pode perder a salvação. Isto vai contra o que ensina a Bíblia, o que disse Jesus. Em verdade vos digo, ele enfatiza essa realidade, dizendo 2 vezes que isto é verdadeiro. Em verdade vos digo, que aquele que é ouvinte da minha palavra e crente naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Crês tu nesse Jesus, meu caro ouvinte? Desejaria que sim. Que Deus abençoe. Porque os pecados de seu coração vedavam-lhe a entrada nos céus. Oh, crê, sim, crê. Oh, crê, sim, crê. A graça
graça de Deus.